No Frente a Frente de hoje, nós estamos conversando com o professor Nelson Preto. Ele é professor de informática na educação. Ele é reitor, ele é assessor também do reitor da Universidade Federal da Bahia, o professor Felipe Serpa, e coordenador da Rede Bahia. Nelson, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito da informatização na escola, dessa relação dos alunos, tudo isso. Nós não falamos a respeito dos professores, né? Como é que você acha que os professores recebem essa questão? De alguma forma, não se teme, digamos, a substituição desse próprio professor ou o fim de uma escola nos moldes tradicionais? Eu acho que se teme tanto o fim do professor como se teme o fim da escola. Só que eu acho que é um medo equivocado, quer dizer, não há possibilidade, não vejo possibilidade de acabar o professor e acabar a escola. Agora, esse professor que está aí e essa escola que está aí, ela vai acabar. Ela já acabou, né? Na verdade, essa escola que está aí, ela já acabou. Ela não foi destruída porque o prédio é lá de cimento, está até sendo, né? Mas não foi destruída porque o prédio está lá, o professor está lá, ganha o salário, até meio ruim, papapá. Mas ela já acabou. Por que ela já acabou? Quer dizer, a escola faz o quê? Prepara a pessoa para viver um mundo do trabalho, um mundo numa sociedade. E essa escola não prepara. Então, você vê uma situação onde você passa não sei quantos anos dentro da escola e a cidade agora com a febre dos cursos de inglês, né, começam a colocar, e é bom para ver como eles colocam nos outdoors a imagem do professor, né? Uhum. É sempre aquele professor que, coitado, é um pobre alucinado, o outdoor que tem da professora e ainda o primeiro grau leva 8 anos. É verdade, 8 anos, com aquela professora daquele jeito, com aquela cara de louca, fazendo aquele porre, deve ser a pior coisa do mundo. Mesma coisa vale para o segundo grau, acho que vale a mesma coisa para a universidade. A escola como está aí, ela já acabou. Agora, a nova escola é apenas a escola bonitinha, a high-tech que tem aí? Não. A nova escola é a escola com um novo professor. É a escola que até do ponto de vista arquitetônico, ela pode até mudar. Ela pode abrir mais a forma de construir a escola, pode ser até diferente. Mas essa escola, ela vai ter de diferente, e ela vai ter que ter de diferente, que ela vai ter que preparar esse ser humano, quer dizer, essas crianças, esses adolescentes, para viver um novo milênio. Será que a gente já pensou que esses nossos filhos, nossos meninos, nossos alunos que estão aí, quando eles estiverem profissionalmente, eles estão em 2000 e alguma coisa? Existe algum lugar no mundo onde essa situação possa ser considerada ideal ou perto desse ideal? Olha, alguns, acho que experiências, modelos do mundo não tem. Existem experiências que vão acontecendo ali e aqui. Eu acredito, eu considero, quando a gente falava no começo aquela coisa de baiano, gaúcho, não sei o quê, eu sou meio bairrista com a Bahia, é um defeito meu, né? Não exageradamente, mas é. Mas eu considero que a gente aqui na Bahia tem algumas experiências extremamente significativas. As escolas que funcionam em terreiros de candomblé, as escolas do Projeto Axé, são escolas que avançam muito nessa perspectiva, com muita dificuldade, certo? Com muita dificuldade. Acho que elas precisam se transformar também. Porque onde é que elas trabalham? Qual é a lógica que trabalha nessa escola? Trabalham essencialmente com o local. E esse mundo que a gente vai vivendo, o mundo do novo milênio, ele é um mundo onde a convivência entre local e não local é permanente. Então, acaba aquela coisa de que um tempo atrás a gente dizia, não, o que nós queremos é ser universal. Né? Não precisa, porque em sendo local, a gente é universal hoje. Certo? Quer dizer, essa nossa transmissão, se tiver um maluco no Amazonas que botou lá, eu estou falando de você também para a Amazônia. É mole pensar nisso? Quer dizer, acabou o local, nós estamos tendo um papo aqui entre nós, falando sobre a educação em Salvador, o Projeto Axé, essas coisas, e tem um cara pegando num satélite isso em qualquer lugar do mundo. Você imagina, acho que todo mundo lembra, porque repisou bastante agora, não sei se você lembra, a gente estava conversando, aquela cena do estudante em Pequim, exatamente, né? O cara sozinho na frente de uma coluna de tanque de guerra, né? Na frente de uma coluna de tanque de guerra, e a coluna que ia reprimir uma manifestação por liberdades na Praça da Paz Celestial, coisa que há 10 anos antes tinha sido feita, tinha havido massacre, um cara sozinho conseguiu, um estudante sozinho conseguiu reprimir esse avanço dessa coluna de tanques de guerra. Isso devido a quê? Devido que aquela cena estava sendo transmitida ao vivo e a cores para o mundo inteiro. Se não fosse isso, passava por cima. Claro que não, mas claro que passava. Já passou, passa. Quantos a gente viu? Quer dizer, a partir do momento em que você tem essa comunicação generalizada, essa proliferação de imagens, muda a própria forma da gente
viver a realidade. Então, é claro que isso transforma e isso, de certa forma, assusta um pouco o professor. Me lembro uma vez uma historinha, eu gosto muito dessa história, quando eu trabalhava no INEP, no MEC, em Brasília, e uma pesquisadora do Rio fazia um trabalho de alfabetização com os índios no Acre. Aí ela perguntou, antes de desenvolver os projetos de cartilhas, para os índios se eles queriam ser alfabetizados em português, né, ou na língua deles. Você imagina o que eles responderam? Aí eu pergunto isso, todo mundo fica, português ou na língua nativa? Português, língua nativa. Nunca ninguém responde o que eles, que a gente chama de primitivo, responderam. Sabe o que eles disseram? Nas duas. Porque a gente precisa manter a nossa cultura viva e poder brigar com vocês, brancos, que falam português. Sabe o que eles querem hoje? Alfabetizar em inglês também, porque a relação deles é muito mais com o Greenpeace, com o Banco Mundial, do que com o próprio governo brasileiro. Então, esses índios, que nós chamamos de primitivo, né, nós brancos, né, as autoridades universais chamamos de primitivos, já sacaram que o mundo não está limitado ao espaço do Acre, da Amazônia ou do Brasil. A relação deles ganha uma dimensão muito maior. E é isso que o professor precisa entender. Agora, se a gente volta para a escola e pensa, como muitos criticam, mas como é que vai ser isso? Nossa escola, com os nossos professores desse jeito vão acompanhar isso? Tem que acompanhar isso. É uma tarefa árdua? É, porque a gente tem que, ao mesmo tempo, trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Tem que ser, na maioria das vezes, mulheres, nossas colegas professoras de primeiro e segundo grau, ainda tem que cuidar de casa, etc e tal. Tem que manter a escola em pé, porque em muitos casos a gente tem situações muito ruins de escola e temos que ter uma formação adequada para a alfabetização da escrita e ainda temos que ter a possibilidade de trabalhar com informática, com vídeo. O que a gente vai fazer? Não pode, isso chegou, a gente não tem como sair mais. Mas essa iniciativa nem sempre depende somente de nível pessoal, quer dizer, nível pessoal da iniciativa de cada um desses professores e tal. O governo como um todo, não responsabilizando somente ele, já percebeu a importância dessa mudança e da introdução, digamos, de outros instrumentos de comunicação na vida das pessoas? Eu acho que sim, no meu ponto de vista, ainda de uma forma equivocada, mas se a gente lê os jornais, as televisões, os noticiários das televisões, vocês estão vendo que está sendo colocado aí nas escolas antenas parabólicas, microcomputadores, você já tem possibilidade de acessar a internet em muitas escolas, inclusive escolas públicas aqui. O governo do estado está desenvolvendo um projeto grande na área de educação com as escolas públicas, a Prefeitura de Salvador também, nós, a Universidade Federal e as universidades estaduais. Não sei se vocês sabem, mas a gente já conversa com grande parte de professores das universidades públicas, trocamos lá figurinhas, escrevemos artigos em conjunto no estado da Bahia. Então, há já esse, digamos assim, há o espírito, há o desejo, mas eu acredito ainda que a gente ainda está trabalhando muito naquilo que eu chamo de uma perspectiva instrumental. Assim, as pessoas ainda, os próprios projetos do governo, eu tenho participado, representando a universidade, os grupos de pesquisas nossos, na Faculdade de Educação, trabalho um pouco isso, na perspectiva do que eu digo que a perspectiva é instrumental, é naquela coisa de ficar meio, a tecnologia, a informática, a televisão, como se isso fosse o resultado, fosse a causa, a consequência, fosse tudo. E não é. Eu repito, a gente tem que introduzir essas tecnologias como fundamento. E aí, volta o que você falou, é o mais difícil. Porque você, antes de tudo, exige um professor mais bem formado. Mais bem formado também em informática. Também nessa coisa que eu chamo de alfabetização da imagem, alfabetização da comunicação. Tem uma coisa que nós temos aqui, nós sabemos que no resto do mundo também tem, que seria a questão da educação à distância. Como é que você vê a realização disso? Essa, de novo, toca esse problema. Nós temos na universidade, estamos tentando montar esse projeto, articulando as universidades todas, porque, de novo, se nós formos fazer a mesma educação, só que à distância, não adianta nada. Não adianta nada. Eu costumo brincar que a única coisa que diferencia o professor falando numa sala de aula do que um videocassete, que chamam de didático, né? Quer dizer, quando bota no próprio programa de televisão, ou nessa televisão de vocês aqui, quando diz TV educativa no sentido didático, as pessoas chegam a se assustar, porque sempre coloca como sinônimo de chato. Então, o vídeo didático daquele que é o professor discursando, fazendo igual a aula, a única coisa que diferencia ele
da sala de aula é que o aluno pode desligar o professor. E na sala de aula ao vivo o professor fala sem parar, entendeu? Então, esse vídeo didático, essa televisão educativa, essa educação à distância, onde fica um sabidão num estúdio central e o resto que não sabe ouvindo a pregação dele, como se fosse uma pregação religiosa, isso, no meu ponto de vista, não funciona nada. A gente vai ter que articular muito e eu acho, nós estamos trabalhando junto com o IRDEB, com a TVE aqui na Bahia, e eu acho que nós vamos conseguir um projeto muito bonitinho, muito eficiente nisso, de poder chegar em cada escola pública no estado. Não vamos ser megalomaníacos também de querer agora atingir o estado inteiro. Vamos chegar através da TVE, através da Rádio Educadora, através desse consórcio das universidades, chegar nas escolas, que por sua vez vão chegar até nós através das redes de comunicação, e nós vamos estabelecer efetivamente um diálogo de apoio ao professor, que só apoiando o professor a gente transforma a educação na Bahia. Esse é o projeto de formação de professores à distância? Esse é o projeto que eu diria ainda que está em gestação, é o projeto que a gente tem discutido, eu tenho discutido com as universidades, mais gente na Universidade Federal está discutindo. Quer dizer, a gente está querendo colocar todo esse dinamismo da vida, né, que a gente tem nesse final de milênio, para dentro da escola. Entendendo que a escola tem milhares de problemas, mas óbvio que a gente não vai poder, num momento, resolver todos eles. Então, a gente está tentando fazer um projeto, isso, a Universidade Federal, as universidades estaduais, já existe um consórcio, existe um grupo de trabalho, e nós estamos tentando discutir de que forma a gente pode pegar toda essa programação da televisão que está aí, toda essa programação de filmes. A gente tem visto aí a quantidade de filmes que são produzidos no Brasil inteiro. É um mercado maravilhoso para ter isso na escola. É um mercado maravilhoso. Na Bahia, com essa quantidade de cineastas maravilhosos que a gente tem na Bahia. No que isso pode contribuir, Nelson? Isso pode contribuir revolucionando a escola. Porque é isso que a escola precisa ser. Ela precisa ser um espaço vivo de cultura. Ela não pode ser um espaço morto da letra morta, ela tem que ser um espaço vivo de cultura. Ela tem que ser um lugar onde o professor chegue alegre, contente, mas não é alegre e contente falsamente. Não, ele chega alegre e contente porque ele está se entendendo ali como um representante, alguma pessoa que produz conhecimento junto com as crianças. Então, as crianças trazem informações, levam informações, as informações daqui são enviadas para o mundo inteiro, as informações do mundo inteiro chegam até aqui. Você me pergunta, é ilusão? É, mas não há coisa melhor do que viver e ter como perspectiva uma vida maravilhosa, assim como a gente descreve? Eu acho que não é. Não existe coisa melhor do que pensar nessa possibilidade de ter uma escola viva desse jeito. É nisso que consiste esses projetos de pesquisa que são desenvolvidos no laboratório de informática, por exemplo, na Faculdade de Educação? É um pouco isso, né? Um pouco isso, assim, um pouco muito incipiente. Eu tenho 4 alunos, orientando 4 alunos de mestrado e doutorado. Uma, por exemplo, a nível de doutorado, está querendo investigar um pouco mais para contribuir a questão da imagem na pré-escola. Quer dizer, como é que é essa coisa da imagem na pré-escola? Lembra quando a gente falou no começo a questão da alfabetização da imagem? É isso mesmo, quer dizer, qual é a imagem que está todo dia na frente das pessoas? É uma imagem bonitinha como essa aqui. O cara que está nos vendo aí não sabe que isso aqui, olha, eu vou contar para vocês, é horrível, é uma loucura, não é nada bonitinho assim. E lá aparece tudo bonitinho. Então o cara fica achando que é tudo bonitinho. Tem luz pendurada aqui, é uma loucura. Para o espectador não passa isso. Então, a professora lá na escola vai querer achar que tudo tem que ser bonitinho, igual frente a frente, igual... Antes fosse igual frente a frente, né? Igual a novela das 8 da Globo, que é pior. Então, ela está trabalhando sobre isso. A gente tem um outro projeto lá chamado Passeando no Ciberespaço, que é um projeto onde a gente está entrando mesmo, no Museu do Louvre, no Instituto de Arquitetura de Veneza, está tentando conhecer o que a internet, o que esse mundo de comunicação tem para mostrar, para a gente poder aprender com eles. Ao mesmo tempo que esse mesmo grupo está mostrando, digamos assim, a cara da Bahia, vendendo a Bahia no bom sentido. De que forma vocês fazem isso? A gente faz isso produzindo aquilo que são as páginas que qualquer pessoa do mundo chega através do computador. Então, essa pessoa faz o quê? Ela vai e procura onde é que está o servidor da universidade, chega aqui, ele encontra aqui a universidade, com fotografia da universidade, aqui é a cultura baiana. Então, até esse mês, a gente mostrava para o mundo inteiro, via rede, o catálogo da Lídia de Oxum.
Né? Agora, esse mês já tem lá um negão caminhando com um desenho de Renatinho e Nildão, com um radinho de pilha, né? Com um headphone, né? Aquelas coisas que caracterizam a imagem da Bahia, que são imagens fortes da Bahia. Vocês colocam isso lá, você já tem receptores, você já tem uma troca realmente de informações, curiosidade, já tem tudo isso? Tem, Dene, porque muda, não é mais televisão. Quer dizer, quando a gente faz televisão, a gente está preocupado em quê? Em produzir alguma coisa e que alguém esteja lá nos vendo. Então, a gente fica fazendo uma força enorme para alguém ficar lá junto com a gente. Na rede é diferente, a pessoa que fica fazendo força para encontrar onde a gente está dizendo alguma coisa. Então, a gente fica dizendo, é meio uma fita sem fim, fica dizendo essas mesmas coisas o tempo inteiro. Quem quer vai lá e pega a informação. Então, por isso que o mundo é complicado, porque hoje a gente vive um momento onde tem informação demais. Você vê que engraçado, né? A gente passa do momento onde tinha informação de menos e hoje tem informação de mais. Então, a gente pesquisa um pouco como poder selecionar o joio do trigo, porque do mesmo jeito que tem informação demais, tem um bocado de bobagem, né? Então, aí você vai ter que começar a selecionar, vai ter que começar a investigar o que são as informações importantes. De alguma forma, como a gente faz também com o controle remoto da televisão. Mas exatamente como faz com televisão. E mais do que isso, estamos também discutindo, tentando, por exemplo, eu trabalho como professor dessa disciplina que você fala, com futuros professores. Então, a gente discute todas essas questões. Quer dizer, na verdade, o programa da minha disciplina, pelo menos até agora, é o frente a frente. A gente discute tudo isso, claro que lá com textos, buscando os caras que pesquisam isso além de mim, entrando na internet, vendo televisão. Na pós-graduação, a gente está publicando uma revistinha sobre televisão, né? Então, a gente faz análise de televisão. Bem, isso você vai falar pra gente no próximo bloco, Nelson.